Então, na última aula a gente desenvolveu até doença de Chagas. Vou fazer uma recapitulação bem rápida aqui. Doença de Chagas é uma das principais doenças causadas por protozoários, tá bom? Uma das principais doenças causadas por protozoários. Agente causador. Agente etiológico, agente causador, dá no mesmo, né? Agente causador da doença de Chagas, como nós vimos, é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. Transmissão. A transmissão principal ela é feita por meio do contato com as fezes do percevejo barbeiro. Tá? Então, contato com as fezes do barbeiro. Certo? O barbeiro adquire o protozoário em algum reservatório natural, por exemplo, um gambá. Isso em ambiente florestal. E depois vem para o ambiente urbano ou ambiente rural, entrar em contato com as pessoas, e ao picar ele defeca no local, né? E as fezes do barbeiro ficam contaminadas, estão contaminadas com o Trypanosoma cruzi que vive no intestino do barbeiro. Quando a pessoa coça, ela espalha as fezes com o protozoário, cai na corrente sanguínea, a pessoa se contaminou. Os principais sintomas, então, se estabelecem quando o protozoário forma um ninho no coração, na musculatura cardíaca. Então, promove uma cardiomegalia, que é o crescimento do tamanho do coração, uma fibrose cardíaca. Isso vai diminuindo a capacidade contrátil das fibras cardíacas, gerando disfunção cardíaca com redução de pressão, bradicardia, que é diminuição do volume cardíaco e podendo levar à morte. É uma doença que não tem cura, tá? Não existe nenhum tipo de remédio que elimine o protozoário das fibras cardíacas do seu organismo. No máximo, você consegue tomar medicamentos para controlar a disfunção cardíaca. Mas tem a profilaxia. A profilaxia principal é o combate ao vetor e evitar o contato com o vetor. O vetor é o transmissor, é o barbeiro, né? Combate ao vetor usando inseticida. Evitar o contato com o vetor, evitando que ele possa se instalar dentro da sua moradia. Por isso, a melhoria de moradias, uma vez que em região de interior é muito comum as casas de pau a pique, construção de madeira com reboco de barro, as frestas formam um ambiente favorável para o barbeiro se instalar. Então, se nós evitarmos essa construção com casas de alvenaria que não permitam a presença do barbeiro, ou que dificulte a presença do barbeiro, é uma profilaxia eficiente. Uma outra forma de contaminação é por meio das transfusões de sangue, né? Então, um controle no banco de sangue é importante nesse sentido, porque o protozoário ele circula na corrente sanguínea, então uma transfusão de sangue contaminado pode ser um fator de contágio. Falamos também que além da contaminação natural por meio das fezes contaminadas do barbeiro e da transfusão de sangue, há a possibilidade da transferência transplacentária. Então o protozoário ele pode passar da mãe ao filho durante a gestação, porque ele pode atravessar a barreira placentária. Assim como, após o nascimento, o protozoário pode ser passado para a criança através do leite materno. Então, a amamentação também fornece risco. Então, caso a mulher seja chagásica, tenha doença de Chagas, engravidou, teve filho, não passou por via transplacentária, ótimo, não amamentar, para evitar o risco de transmitir o protozoário via amamentação. E já existiram relatos de casos, né, da ingestão do parasita junto a alimentos e bebidas, açaí e caldo de cana. O barbeiro ele é triturado ou moído junto ao açaí ou ao caldo de cana, consequentemente o protozoário passa a contaminar esses alimentos e ao ingerir, o parasita pode atravessar a mucosa do sistema digestório, cair na corrente sanguínea e consequentemente promover contaminação. Então isso foi o que a gente falou da
doença de Chagas, né? Bom, além da doença de Chagas, duas outras protozooses merecem atenção: toxoplasmose e malária. Então vamos lá. Toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença causada por um esporozoário. O esporozoário Toxoplasma gondii. Então, o Toxoplasma gondii é um esporozoário. Que é esporozoário mesmo? Esporozoário é aquele protozoário que não possui estruturas locomotoras. Todos os esporozoários serão parasitas. Um deles é o Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii, ele é um protozoário que, quando está presente no nosso organismo, ele tende a promover contaminação em praticamente todos os tecidos. Porém, os tecidos que são mais... O tecido afetado e que traz problemas mais significativos é a retina, no globo ocular, no olho, no fundo do olho por dentro. A retina ela pode sofrer lesões. Então, o Toxoplasma gondii promove lesões na retina e o principal sintoma da pessoa que tem toxoplasmose é a cegueira, devido às lesões irreversíveis na retina. Então, houve suspeita de contaminação com toxoplasmose, procurar um médico, procurar um oftalmologista, para ele olhar o fundo do olho para ver se tem lesão. Se identificou lesão no campo visual, a tendência é essas lesões não serem mais regredidas. Se identificou lesão que não afetou o campo visual, é tomar medicamento para eliminar o protozoário e evitar que ele se prolifere e cause lesões que venham a causar algum tipo de deficiência visual. O outro grande problema é quando mulheres grávidas adquirem o Toxoplasma gondii. Mulheres grávidas que desenvolvem toxoplasmose passam o toxoplasma à criança, e o toxoplasma ele é um protozoário que tem um fator teratogênico, ou seja, ele causa malformação. Então, ele causa malformação, podendo levar ao aborto. Então, uma outra consequência, aborto. Caso não aborte, ele pode promover malformação do sistema nervoso com distúrbios neurológicos que levam a algumas lesões irreversíveis, como, por exemplo, surdez, cegueira, algumas deficiências do sistema nervoso, né? Então, há uma complicação muito maior quando nós observamos uma correlação da toxoplasmose com mulheres grávidas. Por isso, pede-se para as mulheres grávidas evitarem o contato, por exemplo, com gatos. Por quê? Porque as fezes dos gatos, elas representam uma fonte de contaminação. É muito comum nós encontrarmos gatos contaminados, principalmente gatos que não são domésticos. Então, os animais, eles se contaminam. Ao eliminarem as suas fezes vão apresentar cistos do Toxoplasma gondii. E se porventura as fezes dos gatos contaminarem uma pessoa ou contaminarem água e alimentos, a pessoa, ao ingerir os cistos de Toxoplasma gondii, vão adquirir a toxoplasmose. Então a contaminação se dá, no geral, pela ingestão de cistos. Esses cistos normalmente contaminam água ou alimentos, e um dos principais agentes de contaminação, as fezes dos gatos. Outros animais podem apresentar uma contaminação devido a terem ingerido alimentos contaminados. Esses cistos podem estar presentes na sua carne, e ao ingerirmos carne contaminada desses animais, carne infectada com o toxoplasma desses animais, nós podemos também adquirir a toxoplasmose. Então, esse é o raciocínio básico. Olha aqui no ciclo evolutivo, ó. Uma das representações mais comuns, o animal, o gato contaminado, o gato infectado pelo toxoplasma, defeca. Ao defecar, ele contamina a caixa de areia que a pessoa manipula no gato doméstico. Ele contamina
uma plantação, por exemplo, que pode ser usado por um rato, por uma ave, como fonte de alimento. E aí, um rato ou uma ave que utilizou uma plantação contaminada passa a estar infectado pelo Toxoplasma gondii e, consequentemente, passa a ser uma fonte de infestação de novos gatos. Ao mesmo tempo, uma pessoa, quando come um alimento, uma fruta, uma verdura, um legume, que seja contaminado com cistos devido à contaminação pelas fezes do gato, por exemplo, ela adquire a toxoplasmose. E a toxoplasmose se espalha por praticamente todos os tecidos, trazendo complicação maior no caso da retina. Olha aqui, um suíno, um ovino, um bovino, uma ave, se alimentou de um alimento contaminado, também está contaminado com o Toxoplasma gondii. E ao ingerirmos os cistos, nós também vamos estar contaminados. Pode haver uma contaminação direta. Ao manipular uma caixa de areia, você entra em contato com o cisto e tem uma contaminação direta. E no caso da mulher, a grande preocupação é transmitir ao feto, causando malformação. Dessa maneira, nós podemos entender que as melhores profilaxias são cuidados com manipulação em destino das fezes dos animais domésticos, principalmente o gato. Ah, pode estar num cachorro? Pode, mas principalmente o gato, devido aos hábitos característicos do gato. O gato às vezes está dentro de casa, vai lá, sai, preda um outro animal, se contamina e traz o toxoplasma para dentro de casa. Então, toxoplasmose. Muito cuidado com a ingestão de alimentos que possam estar contaminados com os cistos. Outro cuidado importante é o cuidado com os alimentos, né? Não comer em locais que você não tenha uma devida segurança alimentar. Não ingerir carnes que não sejam fiscalizadas. Por quê? Porque elas podem ser fonte de contaminação da toxoplasmose. Malária. Antes de eu ir para a malária, alguma dúvida, alguma pergunta a respeito da toxoplasmose? Não? Beleza. Malária. Bom, a outra doença importante a ser observada é a malária. Malária ou maleita, tanto faz. É uma doença causada por protozoário, também esporozoário, tá? Agente etiológico aqui também são esporozoários. Esses protozoários aí, eles são esporozoários. O que é esporozoário mesmo? Não tem estrutura locomotora. Todos os esporozoários são parasitas. E aqui nós teremos no Brasil 3 esporozoários que são os principais responsáveis pela ocorrência da malária. Quais são eles? O Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. Na África, tem um outro chamado Plasmodium ovale. O Plasmodium ovale não é difundido no Brasil. Então, normalmente, quando nós ouvimos falar da malária no Brasil, nós falamos essas 3 variáveis, dessas 3 variantes: Vivax, Falciparum e malariae. O Vivax vai desenvolver uma malária conhecida como febre terçã benigna. O Falciparum vai desenvolver a febre terçã maligna. É a mais grave, é que traz mais problemas. E o malariae, febre quartã. Então são 3 variáveis. Recebe o nome de febre terçã, febre quartã, porque o principal sintoma da doença é a ocorrência de febre e calafrio com intervalos regulares ou, no caso do falciparum, irregulares. Já já a gente melhora isso. É uma doença que é transmitida ao homem por um vetor. O vetor é um mosquito.
mais precisamente o mosquito popularmente conhecido com o nome de mosquito prego, cientificamente mosquito do gênero Anopheles, os anofelinos, várias espécies do gênero Anopheles, por isso SP, porque podem ser várias espécies do gênero Anopheles. Popularmente, mosquito prego. O mosquito, ele aloja nas suas glândulas salivares o plasmódio. Quando ele pica a pessoa, no caso, só quem se alimenta de sangue é a fêmea, o macho se alimenta de seiva, por isso a transmissão é feita pela picada da fêmea. Então, quando ela pica a pessoa, ela suga o sangue. Só que para sugar o sangue e evitar que o sangue coagule, ela libera uma saliva anticoagulante. Como os plasmódios, eles estão na glândula salivar, a saliva, ao entrar em contato com a corrente sanguínea, ela leva o plasmódio e, consequentemente, promove a infecção. Então, a contaminação se dá no momento da picada, com a saliva contaminada do mosquito prego, do anofelino. O plasmódio cai na corrente sanguínea. Inicialmente, ele vai cair na corrente sanguínea. Ó, tá aqui, picou. Picou. Ele vai cair na corrente sanguínea. Isso aqui é uma representação dentro do corpo da pessoa. Quando ele cai na corrente sanguínea, o primeiro destino dele é o fígado. Então, ele vai entrar nas células do fígado, nos hepatócitos, vai realizar um ciclo de reprodução assexuada. Os hepatócitos serão destruídos, novos plasmódios serão liberados no sangue, sob uma forma chamada merozoíto. E essa forma vai entrar dentro das hemácias. Então, primeiro, a forma infectante, chamada esporozoíto, invade os hepatócitos. Realiza um ciclo de reprodução assexuada dentro das células do fígado. Ao terminar esse ciclo, as células são destruídas, os merozoítos são liberados e infectam hemácias, glóbulos vermelhos. E realizam ciclos repetitivos nas hemácias. Reprodução assexuada dentro da hemácia, destrói a hemácia, novos merozoítos infectam hemácias, reprodução assexuada, destrói a hemácia. Então fica esse ciclo destruindo as hemácias no nosso sangue. Em algum momento, algumas dessas formas evoluem a gametas. Esses gametas serão sugados por um mosquito sadio, um mosquito não infestado, não contaminado. E dentro do tubo digestório desses mosquitos, os gametas se encontram e fecundam, formando um zigoto, que vai se instalar nas células do tubo digestório do animal. E lá nas células do tubo digestório, na parede do tubo digestório do mosquito, vai haver a evolução da forma infectante chamada esporozoíto, que migra para as glândulas salivares e recomeça o ciclo. Então, por que eu estou mostrando esse ciclo? O que eu quero que você visualize? Que no ciclo nós temos o seguinte: a forma infectante, chamada esporozoíto, ela primeiro infecta as células do fígado e depois infecta as hemácias. E fica nesse ciclo: lesão hepática e lesão nas células do sangue, nos glóbulos vermelhos. Dentro do mosquito, vai haver a captação de gametas que são fecundados e no tubo digestório, lá no tubo digestório, eles evoluem a forma infectante que migram para as glândulas salivares e tornam o mosquito um mosquito contaminante. Então, neste ciclo, o que nós observamos? Principalmente lesões hepáticas e lesões das hemácias, gerando alguns dos sintomas da doença. Os sintomas estão associados a 1. Febres intermitentes, quer dizer, febres em intervalos regulares. E essa febre, ela se dá toda vez que se completa um ciclo nas hemácias. As hemácias são rompidas, liberam novas formas infectantes e, junto com as formas infectantes, liberam toxinas que geram um pico de febre e calafrio. Então,
febres junto com calafrios. E anemia, porque no ciclo vai haver a destruição das hemácias. Que você está observando em microscopia eletrônica, ó, a hemácia que foi infectada e foi lesada. Então ela rompeu, foi perdida. Então você tem destruição de hemácia, anemia. Você tem liberação de toxina, febre e calafrio. Antes disso, lesão nas células hepáticas. E aí, quando você tem lesão nas células hepáticas, lesão no fígado, um dos sintomas é icterícia, pele amarela devido à lesão no fígado. Degeneração de tecido hepático. Lesão nos vasos sanguíneos, exatamente por causa da lesão nas hemácias, gerando um processo inflamatório que culmina com lesão em vasos sanguíneos. Então a pessoa ela desenvolve um quadro de anemia, de fraqueza, pele amarela, icterícia, febre, calafrio, disfunção hepática, podendo inclusive chegar ao quadro de óbito. O conjunto de sintomas pode levar à morte. Então é uma doença relativamente grave, porém que tem determinados medicamentos que conseguem combater o protozoário e evitar o desenvolvimento, o avanço acentuado da doença. Em casos graves, até mesmo uma transfusão sanguínea pode ser requisitada. Tá? Bom, é uma doença transmitida por picada de mosquito. Se é transmitida por picada de mosquito, a principal profilaxia é combater o vetor, combater o mosquito, evitar o contato com o mosquito. Então você vai evitar áreas endêmicas, que são áreas que têm muito mosquito, que transmite a doença, vai combater o vetor e vai evitar o contato com o vetor. Como que eu vou combater o vetor? Inseticida, fumacê, olha aqui um exemplo. Como que eu vou evitar uma área endêmica? Procurando identificar quais são os locais, antes de viajar, que são extremamente acometidos pela malária, que normalmente são regiões de clima tropical e regiões com florestas, com intensa área florestal. Região amazônica, por exemplo, é uma região endêmica de malária. Como que eu vou evitar o contato com o mosquito? Eu vou evitar o contato com o mosquito utilizando repelente, utilizando cortinado, ó, tela protetora. Então, dessa maneira, evita o contato com o mosquito e evita a aquisição da doença. Tá? Bem como medicamentos específicos contra a malária servem para tratar os doentes. Tratando os doentes, nós evitamos que novos mosquitos se contaminem e, consequentemente, infectem novas pessoas. Então, as principais profilaxias: tratamento dos doentes, evitar áreas endêmicas, combater o vetor, evitar o contato com o vetor, uso de medicamentos específicos para evitar o avanço da doença. Beleza? Áreas endêmicas, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, no mapa, uma representação em verde de onde você tem altíssima taxa de transmissão de malária. Região tropical, ó, região de floresta amazônica, região de floresta africana, na faixa tropical, na Ásia, Oceania, tá? América Central, tudo faixa tropical, onde você tem uma altíssima proliferação de mosquitos e, consequentemente, uma alta chance de desenvolvimento da doença. Beleza? Pergunta. Não? Bom, na sequência, tem aqui uma tabelinha que, quando vocês forem estudar, faz um resumo de tudo que nós falamos, tá? As doenças que nós falamos, que nós caracterizamos, o agente causador, a forma de transmissão, os principais sintomas e a profilaxia, tá? Então a sugestão é:
após reverem a aula, quando estiverem estudando, né, deem uma olhada nessa tabelinha, que é uma tabelinha resumo, que resume tudo que nós caracterizamos a respeito das doenças causadas por protozoários. Tudo bem? Por demais, por hoje é isso. Valeu, galera! Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Beijos!